pode ser aplicado, sim, ao interior. O meu próximo projeto há de ser de repopulação, e já estou a negociar com várias autarquias do interior, porque quero usar o mesmo projeto, mas quero fazer mais longo ainda e com o objetivo específico de repopulação. O projeto da Madeira era para ser nómadas, felizmente está a transbordar para todo lado e já estamos no resto da ilha, mas agora quero replicar este projeto no final, este ano, em Portugal. Quero pegar 3, 5 autarquias e fazer o projeto com eles. E já tens essa procura? Já tenho muita procura, já tenho, já está, a procura existe sempre, até dizer quanto é que custa. Mas, não é muito caro, sou sincero, não é muito caro. Não... A verdade é que, e ainda há pouco falavas na questão dos coworks, no caso da Madeira, que foi necessário, até bem a propósito. Temos até atualmente um aviso no âmbito do PRR que financia coworks portanto, em Portugal, e salvo 100% a fundo perdido. Portanto, quer dizer, até isso os nossos amigos dos países mais afortunados de alguma forma nos ajudam a financiar. Portanto, é uma oportunidade para a interioridade de conseguir criar a tal infraestrutura de base, porque depois o resto, o próprio mercado trata disso, não é? Ou seja, imobiliário a partir do... Mais ou menos. É? Porque é que as pessoas não vivem no interior? Não é porque não há coworks, qualquer pessoa pode construir um escritório e trabalhar de casa. Mas, acima de tudo, não há pessoas, não é? Não há dinâmica. Então, sim, os coworks são importantes, mas são, tipo, imagina, é como teres uma garrafa de água sem água. Podes ter a garrafa, mas se não tiver água não serve para grande coisa. Certo. Os coworks só são interessantes criar toda a estrutura social à volta dos coworks. Os coworks só são interessantes se for interessante viver no sítio onde os coworks estão. Certo. E esta parte, imagina, temos 52 coworks supostamente construídos neste projeto, que eu acho incrível. Quantos projetos é que tens de desenvolvimento local através desses espaços de cowork? Tens 0. Eu acho que tirando Bragança, que está a começar a mexer e está a fazer um trabalho bastante interessante, tens o Fundão ainda muito baseado na ideia antiga de que as empresas têm que se mudar para o Fundão. Já não é verdade, isso era verdade antes da pandemia. Hoje em dia as pessoas mudam-se para onde querem sem as empresas terem que ir para o Fundão, e tens pouco mais. Então, o que nós criamos é muito mais a estrutura social, é muito mais a parte do marketing, até a preparação, onde é que as pessoas vão viver. Tens sítios incríveis, como as aldeias do Xisto, que foram transformadas em museus e que eu acho que dão projetos incríveis para as pessoas viverem lá, mas que não tens alojamento porque foi tudo transformado em lojas e alojamento local. Então o que tens que perceber é, ok, consigo ter 100 pessoas a viver aqui, imagina tens uma vila que tenha 10 mil pessoas, conseguimos trazer mais 500 pessoas para viver aqui. E às vezes consegues, mas muitas vezes não consegues, porque está tudo já dedicado ao alojamento local, porque foi isto que o turismo rural tentou promover, estas aldeias-museu. Então acho que há muito mais a considerar, não é só o cowork, há a considerar a parte do alojamento, há a considerar a parte da atratividade, se tem fibra, por exemplo, ou se não tem fibra. Ainda há muitas regiões do interior que não têm fibra óptica, por exemplo. Então primeiro tens a parte da estrutura, que nem sempre está lá, e depois tens a parte das atividades e a parte social, que ou tens que perceber se existem, ou tens que criar de raiz. E essa é a parte que o interior sempre falhou historicamente, que é como é que tornamos uma vila no meio da Serra da Lousã, como é que tornamos essa vila interessante para viver, ou até a própria Lousã, como é que transformamos a Lousã, que é um sítio lindíssimo, rodeado de natureza, como é que acabamos com toda a gente sair da Lousã para trabalhar em Lisboa, Porto e em Coimbra? Como é que transformamos a Lousã num centro incrível que pode ser? E é esta parte, esta dinâmica social que ninguém trabalha e que na ponta do sol nós levamos ao extremo. Certo. Ou seja, aqui na lógica quase do que é que nasce primeiro, se é o ovo, se é a galinha, neste tipo de projetos, qual é a primeira coisa a fazer para Estrutura. A estrutura física? Sim, estrutura, ou seja, percebes se tens um espaço de trabalho, se tens internet e se tens alojamento. E se tens atividades para fazer à volta. E se não tiveres, vais, como disseste há pouco no caso da Madeira, vais negociar, vais falar com nós, ou com quem quer que seja, ou vais perceber, ok, nós vamos instalar aqui uma comunidade de X pessoas, precisamos desta infraestrutura, interessa-vos ou não. É dentro desse espírito, certo? Ou seja, criar Sim, exatamente. A infraestrutura base. E depois, imagino que seja o mais difícil, como é que atrais as pessoas? Ou seja, o mais difícil isto é, porque hoje em dia esta realidade dos nómadas digitais, já há vários países com estratégias para o efeito, não é? Portanto, acho que já existe alguma concorrência, chamamos de assim, neste mercado. Como é que vais
convencer, não sei, uma comunidade de 50, 100 pessoas, 500, o que for. Claro que isto não é tudo uma vez, já existem mercados específicos. Como é que vais dar a conhecer a Serra da Lousá, por exemplo, para determinada comunidade? Isso é algo no qual tu também ajudas depois o território, no fundo, a vender-se, não é? Porque não basta criar a Sim. infraestrutura, depois é preciso as pessoas, não é? Sem dúvida. Basicamente, a parte dos nómadas para mim é mais fácil. Eu neste momento, felizmente, lidero uma das maiores comunidades nómadas e com o projeto da Madeira e agora com o projeto Cabo Verde consigo ganhar a confiança. Por isso é que quando eu disse, pessoal, vamos para Cabo Verde, as pessoas vieram para Cabo Verde, apesar de nunca ninguém ter ouvido falar de Cabo Verde, apesar de ser África. Quando eu digo em Cabo Verde, temos a estrutura, vamos ter cowork, vamos ter internet, vamos ter atividades, as pessoas confiam e vêm. E se consigo E arrastar as verão pessoas o para ano Cabo Verde, inteiro, no não é? princípio, para Lausanne, E verão e é o ano verão o ano inteiro. inteiro. Às vezes está calor demais, eu estou cheio de calor ainda e estamos aqui no pico do inverno. Não é? Mas basicamente, para sítios, para repopulação, a estratégia tem que ser mais pensada a longo termo. Tens de criar quase várias campanhas de marketing. Tens de ter a primeira que tem que ser em feeds, mostrares primeiro o que é que se passa, porque é que. Vamos continuar com a Lausanne. Porque é que a Lausanne é um sítio incrível para viver? É porque estás rodeado de natureza, é porque apesar de estares rodeado de natureza e estares no centro de Portugal, tens todos os supermercados, tens toda a estrutura que precisas, é porque tens clubes desportivos, tens bons ginásios e consegues ser saudável, ao mesmo tempo tens grande qualidade de vida e tens 1 giga de internet. Tens de perceber porque é que as pessoas poderão querer viver na Lausanne. E depois disso tens de criar campanhas nesse sentido. A primeira campanha que nós criamos é sempre mais a mostrar o sítio, o local, a parte mais estética de uma localização. Os segundos vídeos vão ser muito mais falar acerca da comunidade. Se nós fores ver o segundo vídeo da Madeira, vês pessoas, vês pessoas a trabalhar, vês pessoas a colaborar, vês pessoas a divertirem-se, vês pessoas a almoçar juntas e vês pessoas a ver o pôr do sol juntas. É tudo acerca das pessoas, ou seja, eu não vou mudar para a Lausanne porque a Lausanne é bonita, isso vai-me atrair. Eu não vou mudar para a Lausanne pelas atividades específicas que eu vou fazer, eu vou mudar para a Lausanne se a minha comunidade estiver lá e se estiverem lá pessoas interessantes. Mesmo que uma pessoa vá, por exemplo, um dos projetos mais bem-sucedidos no mundo é chamado Tulsa Remote, nos Estados Unidos. Eles oferecem $10.000 a quem se mudar para Tulsa, tem que ser aprovado, etc, etc, etc. E mesmo assim, o que eles dizem que o segredo não é o dinheiro. As pessoas, $10.000 gastam-se no instante só na mudança. O que eles fazem é eles trabalham na comunidade, ou seja, as pessoas quando vão conhecer Tulsa a primeira vez vão ser apresentadas aos locais, vão ser apresentadas a negócios locais. Imagina, se tu fores um podcaster que és, vou-te apresentar se calhar mais 2 podcasters que já vivem na Lausanne, para tu perceberes que estão aqui pessoas como eu, não estou sozinho. Eles calhar estão em casa a trabalhar, mas estão aqui pessoas como eu. Vão visitar o espaço de cowork, vão fazer um jantar com algumas pessoas da comunidade, para que tu possas fazer perguntas como é que é viver na Lausanne. De repente tens as pessoas que já moram na Lausanne, que já são apaixonadas pela Lausanne, que já se mudaram para a Lausanne, a promover a Lausanne, porque elas já tomaram essa decisão, elas já sabem aquilo que gostam e elas podem responder a estas pessoas. Portanto, é esta parte que é a parte difícil de criar. O início é sempre o mais difícil, principalmente quando eu falar de mudanças de residência, mas podes começar com nómadas, nada te proíbe de, por primeiro ano, vais focar-te em ter o máximo número de pessoas a viver e a trabalhar durante o mês na Lausanne. Dessas pessoas, 5% vão se apaixonar pela Lausanne e vão comprar casa na Lausanne. Dessas vão ser os teus early adopters, com os quais vais vender tudo o resto e vais criar uma comunidade incrível e vais criar um ecossistema que é aquilo que vai manter as pessoas lá. A Lausanne só vai manter estas pessoas lá se tiver um ecossistema dinâmico. Um ecossistema é coisas como vamos organizar pequenos eventos, vamos limpar a mata, vamos fazer coisas. Tens alguém dentro da comunidade que lidera a comunidade, ou seja, isto não acontece organicamente. Todas as comunidades têm que ter um community leader. Pode ser alguém que tem um espaço de cowork, pode ser alguém voluntário, ou pode ser alguém pago pela autarquia para ser um gestor da comunidade, porque tem esse objetivo. E este gestor da comunidade que vai quase ativar toda a gente que vive lá. Certo. Uma das coisas que tu dizes, que é uma das mais-valias e que eu acredito que é o que faz realmente sentido, o conceito de comunidade, no fundo, permite que as pessoas partilhem conhecimento, trabalham em empresas diferentes, cada uma tem a sua empresa, uns são, portanto, trabalham por conta de outrem, outros são freelancers, outros estão a lançar os seus próprios negócios. A mais-valia é partilhar conhecimento, não é? Cada um a trabalhar na sua empresa, numa empresa diferente. Aqui o que as pessoas realmente procuram são pessoas com interesses portanto, similares, não é? Que no fundo é isso o conceito de comunidade, não é? As pessoas procuram, ok, aquelas pessoas, eu sei que eu vou para ali, as pessoas em princípio que fazem parte da comunidade têm os mesmos interesses do que eu, e eu posso ganhar com isso, evoluir com isso e crescer com isso. Dizes também que isto é um estado
transitório da vida, não é? Portanto, a maior parte das vezes, não é? Eventualmente associado Nomadismo, sim. à idade, não é? Ou não. Como é que faz uma família, uma família nómada com filhos? Se envolver Existem filhos, várias. funciona? Sim, é possível. Há quem o faça com bastante qualidade. Não é fácil. Nunca é fácil, com filhos ainda menos. Nada com filhos é fácil, acho eu. Sim. Mas sim, já acontece. Agora, é mais difícil e já começam a haver comunidades. Eu acho que os Açores vai ser um destes locais que vai focar-se muito nas famílias, por terem condições incríveis, tem uma das melhores escolas do mundo, escolas mais alternativas. Então acho que os Açores vão ser um destes destinos que se vão focar especificamente em famílias também e que vão criar as condições para famílias. Tenho visto muitas conversas à volta disso, espero que aconteça. E depois vais ver comunidades que vão criar os seus próprios nichos, quer seja inovação em Lisboa, quer seja viver numa vila na Ponta do Sol, quer seja para famílias, quer seja para pessoas mais velhas. Vamos começar a ver sub-nichos, consoante o mercado vai crescendo, vais ter sub-nichos, mas é possível fazer com filhos e pá, em termos de idades, a média acho que é nos 33, 34 anos. Portanto, não é assim tão novo como as pessoas pensam. Certo. Sim, no fundo, tudo isto de ser nómada digital é um nicho, não é? Só que é um nicho de um mundo inteiro onde habitam 7 mil milhões de pessoas e, portanto, acaba por ser um nicho, não sei qual é a percentagem, que seja 0,01, há de ser muita gente, não é? E, portanto, é um bocado por aí. Mas a tendência está a aumentar, vejo que é uma tendência que cada vez mais, e a pandemia, obviamente, tem que se colocar aqui a questão. Para além da questão daquilo que já falámos do teletrabalho, etc., que acelerou claramente, do ponto de vista de nomadismo digital, também acelerou a pandemia, mais pessoas a quererem viver por diferentes sítios do mundo, partilhar Sim, experiências, tem-se visto maior dinâmica? sem Claramente. dúvida. Basicamente o que aconteceu foi que uma parte dos trabalhadores remotos eram ou freelancers ou empreendedores que geriam o seu negócio online. E tinhas menos de 10% de trabalhadores remotos, pessoas que trabalham a tempo inteiro para uma empresa. E de repente, com o trabalho remoto e com a implementação de trabalho remoto nas empresas, tens uma explosão de milhões e milhões de pessoas que de repente podem trabalhar remotamente e podem ser nómadas digitais. E então, basicamente, os trabalhadores remotos passaram de 10% para 50%, 60% da comunidade. Portanto, a comunidade alterou-se muito nos últimos 2 anos e alterou-se muito a forma também como funciona, como trabalha, o que é que as pessoas procuram. Vejo muito mais pessoas a trabalhar nos coworks, um bocadinho menos de festas, que antes acontecia quando tens o teu próprio horário, não interessa se deitas às 5 da manhã ou às 6. Os nómadas trabalham para uma empresa e tens muitas corporações, temos muita gente de corporações, por exemplo, na Madeira, eles têm que trabalhar no dia a seguir às 8 da manhã, portanto, pelo menos de segunda a sexta acalmam-se um bocadinho e depois ao fim de semana logo se vê. Portanto, sim, existe uma explosão enorme no nomadismo digital, potenciada pela implementação massiva de trabalho remoto, e também houve alguma mudança dentro da comunidade para se adaptar a todos estes milhões de pessoas que entraram neste mundo pela primeira vez há 10 anos. Certo. Que tipo de negócios é que tu achas que, a nível, para os locais que vão receber este tipo de comunidades ou que já receberam, que tipo de negócios achas que tem potencial nestes locais e que vão acabar por se desenvolver com a chegada destas comunidades ou com a adoção destas comunidades? Não sei, quer dizer, do mais tradicional do imobiliário, porque a verdade é que, por Sim. exemplo, a questão da interioridade do país, há imensas aldeias, por isso Portugal fora, que não tem um café sequer, não é? Numa aldeia inteira não existe sequer um café, não existem 30, em alguns casos 40, 50 habitantes, mas não vês sequer um café, portanto, noutro caso ainda existe algum alojamento local, mas há muitas regiões que depois, quer dizer, têm imensas casas, está tudo ao abandono. Provavelmente ninguém pega casas que de pessoas que muitas delas vão morrendo, vão deixando os filhos eventualmente emigraram, ou seja, não tem um valor monetário, não há aqui um mercado dinâmico, não há procura e oferta. Essa eu diria que é desde logo um potencial de negócio, não é? Portanto, ou seja, revalorizar e reabilitar estes territórios. E estou a falar de aldeias mais subdesenvolvidas do que propriamente o exemplo da Lousá, por exemplo, que já existe ali, já está mais em voga, não é? Mas que outro tipo de negócio é que tu vejas que fazem sentido nestes locais e que podem, de alguma forma, acelerar o desenvolvimento destas comunidades, destes locais? Sim. Primeiro
O cowork, nós todos gostamos de trabalhar e nem toda a gente gosta de trabalhar de casa. Eu odeio trabalhar de casa, que é estranho para o meu promotor de trabalho remoto que é em Portugal, mas a verdade é que eu não gosto de trabalhar de casa, eu odeio trabalhar de casa, eu sou extrovertido, eu preciso ter pessoas à minha volta, portanto quero sempre trabalhar ou para os espaços de cowork ou para cafés. Todos os nómadas adoram café, não aquele café português, a bica, mas muito mais café de especialidade, Starbucks. cappuccinos, flat whites. Isso é como dizer que os portugueses gostam. Isso tem uma coisa a dizer que os americanos só gostam de McDonald's. Certo. Né? Starbucks bem feito e local. Gostamos de saber onde é que vem o café, gostamos dessas mariquices todas, gostamos da nossa tosta de abacate, gostamos de comer local. Portanto, tudo que seja café que nós gostamos e café coworks, que é uma nova tendência que está a aparecer, nós gostamos, e principalmente de comida saudável, cafés com comida saudável, que é um grande problema no interior de Portugal, comida vegetariana. 30% dos nómadas são vegetarianos ou veganos, e que, se é verdade, tens oferta nas grandes cidades, nas cidades mais pequenas e nas vilas e aldeias, é verdade Não que essa tens oferta nem certeza. sequer existe. Certo. Portanto, imagina um café com espaço de trabalho, com boa internet, que sirva bom café e que tenha refeições saudáveis e refeições vegetarianas e veganas. Em princípio vai ter logo um grande sucesso em qualquer uma destas comunidades. Depois tens todos os serviços, ou seja, nós gostamos de, por exemplo, nós gostamos de comprar legumes e gostamos de comprar no mercado local, preferimos isto a um grande supermercado. Nós às vezes não temos tempo e preferimos que alguém cozinhe para nós não gostamos de limpar e queremos que alguém nos limpe a casa. Portanto, todos estes negócios que acabas com conseguir ter, que uma comunidade precisa, consegues ter dentro de uma comunidade de nómadas digitais. Mesmo para as grandes cidades, imagina, o que está a acontecer agora, durante a pandemia, e isto é uma adaptação que ninguém está a pensar e que acho que o mercado vai sofrer bastante nos próximos anos, e a Madeira vai começar a sofrer já, porque cresceu imenso. Nós estamos a usar o alojamento turístico, o alojamento local, para fazer estas comunidades. O nómada paga em média 40% a menos do que se conseguisse alugar 30 noites, pagar noite à noite. E assim como o mercado de turismo volte a estar nos números que estava pré-pandemia, será que vai haver alojamento para nómadas? Então esta questão que temos que começar a pensar dos co-livings. Eu acho que precisamos de co-livings grandes, um bocadinho como já está a acontecer com os Smart Studios para estudantes. Eu acho que vamos ver grandes marcas de co-livings a entrar em Portugal, somente em Lisboa e no Porto, e marcas de co-livings médias a irem para grandes comunidades, como é o caso da Madeira, das Canárias. Precisamos de espaços de co-living. Estou a falar tipo edifícios com 30, 50 estúdios, por exemplo, mas que tenham áreas em comum, tenham um espaço de co-working em comum, que tenham cozinhas comuns ou que tenham pequenas kitchenettes dentro dos seus apartamentos, um bocadinho aquilo que os Smart Studios fazem em Carcavelos, em Lisboa. Acho que esse mercado vai explodir em Lisboa e no Porto e nas grandes cidades, e que temos que começar a pensar onde é que os nómadas vão dormir daqui a 10 anos, se os números de Portugal do turismo forem para onde estavam, e nada indica o contrário, onde é que os nómadas vão dormir. E aí lá está, eu acho que mesmo esta ideia de puxarmos as pessoas para o interior é excelente, ou puxarmos as pessoas para fora de Lisboa. Eu acho que o grande erro que está a ser feito pelo governo atual é que estamos muito felizes, não fizeram nada, o governo não fez nada para trazer nómadas para Portugal, mas estou muito feliz que Portugal é um dos melhores sítios do mundo para trabalhar remotamente, mas estão a pensar Lisboa. Isto é o maior erro de todos, porque não é Lisboa que precisa da população. Lisboa nem sequer é um dos sítios mais interessantes de Portugal. Eu sou de Lisboa, posso falar mal à vontade da minha cidade. É muito mais interessante ter as pessoas em Peniche, é muito mais interessante ter as pessoas na Lausanne, mas mostrares que há as pequenas comunidades que podem ser muito mais unidas e promover diferentes pontos do país, do que centralizares a tua estratégia para atrair pessoas para a cidade que tem mais pessoas e que já tem problemas de habitação há vários anos. Então ainda tenho esta frustração de ver o governo a cometer erros dia atrás dia. Felizmente já começam a perceber de vez em quando e sou muito chato com eles também, mas acho que existem muitos negócios para abrir em Lisboa e no Porto, especialmente em termos de alojamento, para poder desanuviar um bocadinho aquilo que está a acontecer em termos de mercado imobiliário, que não é culpa dos nómadas também, mas também de milhões de pessoas que se estão a mudar para Portugal e que estão a escolher Portugal para viver e que podem trabalhar remotamente. Mas também falta uma visão a nível de país. Ok, temos isto, temos um país incrível, vamos espalhar, vamos ajudar a Lausanne, vamos ajudar Nazaré para ter turismo o ano inteiro, vamos ajudar Vila Nova de Mil Fontes, Évora ou Alentejo, porque são sítios completamente diferentes de tudo o resto que eles já visitaram. Está difícil, mas eu acho que é por aí que temos que ir como Sim. país. Acabas por, de alguma forma, responder uma questão que eu te queria colocar. Ainda há dias vi que Portugal foi considerado pela Forbes, penso que é Forbes, como um dos principais destinos de nomadismo digital do mundo, pelos motivos do costume, não é? Sol, baixo custo de vida, a questão dos visas, né? Dos visa stacks. Da seta é muito bom, sim. Portanto, há aqui uma série de mais-valias que de facto nos colocam nessa posição. E eu ia te perguntar precisamente se sentes que existe uma estratégia nacional para o efeito. Nacional, regional, o que seja, para o efeito. Zero. Ou seja, no fundo é dentro daquela lógica.
Exato, dentro daquela lógica habitual. Nós normalmente somos bons naquilo que não controlamos, não é? Portanto, como é o caso do sol, como é o caso portanto, dos recursos que são naturais, não é? Onde temos Sim, tendência, até porque nós temos ao longo dos últimos anos têm vindo a ser feitos vários planos para combater a interioridade. Mas a verdade é que ainda se nós pegarmos nos censos de 2021, vemos que todos os sítios do interior está a perder população, apesar das sucessivas estratégias, que aparentemente não estão a funcionar, de repovoação das pessoas no interior, ou seja, de facto não estão a funcionar. Se calhar é pegando neste tipo de projetos de nicho, é certo, mas que podem ter aqui um efeito, se calhar, de arrastamento grande, não é? Pode começar por ser algo de nicho, meia dúzia de sim. pessoas, de 500 pessoas, mas ter um efeito de arrastamento maior. Sim. Isso já Essa está a lógica. acontecer. Pá, só para deixar claro, o governo fez zero para ter nómadas digitais de trabalhadores remotos para Portugal, não se enganem. O único governo que fez alguma coisa em Portugal foi a da Madeira, com o sucesso que felizmente se conhece. Todos os outros fizeram muito pouco. Vou dar o mérito a Bragança, que lançou um projeto para que as pessoas podiam viver de borla um mês para Bragança, para conhecerem e testarem como é que é viver em Bragança. Acho que é um projeto fora da caixa e que espero tenha sido muito bem sucedido. Mas o marketing foi incrível. E o Fundão, ainda um bocadinho antigo e com falta de updates, mas acho que são os únicos projetos que nós temos em Portugal que foram bem estruturados e que estão a ser pensados e que as pessoas querem realmente fazer. O Governo Central teve sorte de ter uma Madeira que promoveu Portugal para o mundo inteiro e trouxe os miúdos para a Madeira. Tem sorte que o Web Summit escolheu Lisboa, houve algum trabalho para o Web Summit escolher Lisboa e que Lisboa, por causa disso, tornou uma grande tendência na área digital, que por sua vez, grande parte dos nómadas trabalham na área de tecnologia. E foi isso, ou seja, não houve nada que Portugal fizesse com o país para trazer uma estratégia. E sinceramente acontece o mesmo. Porque é que o projeto da Madeira foi bem sucedido e porque é que os projetos do governo para o interior são todos mal sucedidos? Se o governo da Madeira tentasse fazer o projeto sozinho, ia falhar. Eles não conhecem o mercado, eles não percebem o mercado, eles iam fazer o mesmo que os outros governos, que já são mais de 60, faziam, que iam criar uma porcaria qualquer, iam dizer, venham para a Madeira, isto aqui é bom, tiravam fotos na praia e ninguém ia para a Madeira. O problema dos governos é que eles não percebem pessoas, nem sabem como é que as coisas funcionam dentro dos mercados. O governo é um ator facilitador. O governo não pode gerir um projeto. O governo não sabe gerir um projeto. Certo. Por outro lado, tem um papel facilitador muito, muito importante. Ou seja, o projeto da Madeira nunca teria sido bem sucedido, ou com tão rápido e esta dimensão, se não fosse o trabalho do governo. O trabalho de facilitação, o trabalho de promoção através da Agência de Promoção da Madeira, o trabalho da Startup Madeira, que agiu aqui como público ou privado e que acabou por foram eles que geriram o projeto com a minha consultoria. Isto só aconteceu com a dimensão que aconteceu, porque os privados se juntaram aos públicos. O privado tem o conhecimento e tem aquela garra que o público não tem, mas o público tem o conhecimento, tem o acesso e tem aqui um fator essencial na parte da promoção, que é se o Presidente da Madeira for falar de nómadas digitais, é diferente se o Gonçalo Bolo for falar de nómadas digitais. Portanto, quando temos o António Costa a falar de nómadas digitais, é diferente de termos o José Pedro Vasconcelos a falar de nómadas digitais. Sim, isso é quase Quem como a lógica da cobra os publicidade, eventos não é? Que é ter o Cristiano é Ronaldo isso. a fazer publicidade ao Linic, toda a gente sabe que ele não usa o Linic, portanto as pessoas não se sentem identificadas com isso, não é? Mas, Provavelmente o impacto sim, é nulo, não é? sim, mas imagina, é importante que ele fale da Linic, percebe? Ao mesmo tempo, ou seja, é importante que o António Costa, que se ele tiver um projeto, pá, António Costa seja quem for, se um presidente da Câmara Municipal tem um projeto, se o presidente do Governo Regional da Madeira tem um projeto e fala de nómadas digitais e vê isto como uma estratégia-chave, é essencial para o empreendedor e para a pessoa que está a trabalhar ter esta visibilidade que ele tem que eu não tenho. Mas também é importante para ele que alguém esteja a fazer o trabalho porque o governo não o sabe fazer. Claro. Percebes? Então é aqui que este casamento perfeito. O governo tem que ter um papel ativo, e eu não faço projetos sem o governo, mas por outro lado tem que ser os empreendedores no dia a dia que conhecem o mercado, que sabem quem é que são, que já têm no mercado, têm que ser eles a trabalhar e a fazer o projeto. O governo é só um ator facilitador. Sim. Assim que o governo de Portugal perceber isto, podemos trabalhar ao interior. Certo. De uma forma, se calhar, mais estruturada do que as medidas. Muito mais estruturada, muito mais. Tens tanta gente a querer ir morar para o interior, nunca houve tanta gente. E já havia, só que antes eram os estrangeiros adoram o interior de Portugal. Os estrangeiros compram, há N reportagens sobre estrangeiros que se mudam da Holanda para viver no interior de Portugal, portanto, procuram uma vida mais calma. E os portugueses vão seguir esse caminho. E mesmo que faças uma estratégia que seja para todo o mundo, já que Portugal está no centro do trabalho remoto e que toda a gente quer trabalhar remotamente em Portugal pelas mais variadas razões, vamos criar uma estratégia nacional em que temos todas as regiões de Portugal com estratégias complementares para atrair população.
eu adoro vinho, eu quero comida excelente, opá, vai morar para o Porto e vai morar para o Douro, tens a Régua, tens tens Amarante, tens Vila Real, opá, é ali. Eu quero sol e praia e quero estar à volta de irlandeses, opá, se calhar vai para o Algarve. Criarmos estratégias diferentes consoante as nossas regiões para atrair populações diferentes. Pá, temos um produto tão diverso num país tão pequeno, é aproveitar, igual para os Açores e para a Madeira. Mas isso dá trabalho, e é preciso coordenação, e é preciso vontade, e é preciso confiar. E não acho que o governo tenha confiança nos privados ainda para trabalhar. Pelo menos o governo central, passado 2 anos de trabalhar nisto, vejo muita conversa e pouca prática. Vejo os governos regionais, tanto dos Açores como da Madeira, muito mais ativos e proativos e a quererem fazer, e vejo os governos locais agora, desde as eleições, muito mais ativos, e já fui contactado por dezenas deles, a quererem fazer. Agora, os governos regionais querem, os institutos de turismo querem, falta o governo entrar. Certo. Epá, eu aí acho que é aquele problema habitual, é sempre mais difícil termos alguém no gabinete em Lisboa a decidir e a dar a tática para Bragança ou Vila Real ou Évora ou Beja, do que, e se calhar daí a Madeira e os Açores, porque estão lá, porque sentem essa necessidade todos os dias, e sentem que precisam de ajuda e que têm as condições todas para colocar uma estratégia dessas em curso, com poucos recursos, não é? Como já o comprovaste aí. Portanto, no fundo, acho que acaba por ser um problema habitual da pouca descentralização que existe no país e Sim, se calhar, quer verdade. dizer, não se, e é um bocado isso, quer dizer, Lisboa e Porto já estão cheios de gente e no pré-pandemia já toda a gente se queixava dos turistas e há imensa gente na rua e há lixo e há bebedeiras e há despedidas de solteiro, agora isto é o virou paraíso das despedidas de solteiro para os estrangeiros, depois é tudo uma confusão. E portanto, se calhar, mas isto é uma realidade de 1, 2 cidades no país e não existe depois paralelo com isto. Tudo o resto é diferente. E de facto há regiões completamente abandonadas, algumas delas com bons recursos, bons acessos, mas infelizmente com universidades, não é? Tu já falaste no caso do Fundão. O Fundão, por acaso, não na lógica do remote, mas teve uma boa estratégia para conseguir atrair gente, né, e algumas tecnológicas ainda antes da pandemia, e foi bastante abrangente, até porque depois coloca-se a questão, ok, das escolas, embora agora, como tu dizes, e bem, já se começa a colocar a questão da escola digital. Mas ainda assim a maior parte das pessoas se calhar preferem a escola pública, ok, eles criaram ali uma comunidade interessante, desenvolveram essa comunidade a nível de escolas de arrendamento, de mercado de arrendamento, quer dizer, houve ali uma estratégia de facto para o fazer, mas é a exceção que confirma. E tiveram sucesso, é importante dizer isto, o Fundão trabalhou com empreendedores locais, o governo local agiu como facilitador e tiveram sucesso, não foi o governo sozinho que fez. Foi o governo com empreendedores locais, com quem conhece o incubadoras locais que território criaram o projeto. Sim. E o governo fez o quê? Facilitador e promotor, que é o papel que eles têm que fazer. O Fundão é um excelente exemplo. Acho que tem que se adaptar agora à próxima fase. Exatamente, que no fundo, certo, isto é no pré-pandemia, agora ao pós-pandemia. Bem, Gonçalo, para terminar, também numa outra publicação recente, uma revista britânica colocava a Out and Beyond, colocava 5 cidades portuguesas como as mais interessantes para os nómadas digitais: Lagos, Lisboa, Porto, Ericeira e Coimbra. Estás a trabalhar com algum destes municípios, ou como é que eles chegaram até estas cidades? Adivinhação. Não, acho que existe um site que é o nome. Não, acho que só um deles é que está errado, na verdade. Acho que Coimbra está muito longe daquilo que pode ser e não está sequer no mundo do nomadismo digital. Lagos tem tido uma empreendedora local a fazer o trabalho todo sozinha, que está a fazer um trabalho excelente e tem feito completamente sozinha, portanto tem o triplo do mérito que eu tenho. Lisboa e Porto, por natureza, por terem a Celina, por serem cidades, por terem os aeroportos, é normal. E falta mais alguma? Não, era Ericeira. Ericeira aconteceu de forma muito natural. Eu estive na Ericeira há 2 anos para ver aquilo que estava a acontecer e foi realmente interessante ver. Mas basicamente foi movido pelo número enorme de nómadas que quer viver num sítio mais pequeno que não seja Lisboa, numa espécie de vila. Está aqui uma coisa aqui subjacente e que querem essa parte do surf. Por isso é que eu acho, por exemplo, a Caparica tem imenso potencial. Fiz um pequeno projeto na Caparica, tem imenso potencial. E vamos ver pequenas vilas de surf. Por isso é que eu acho que a Nazaré tem imenso potencial. Por isso é que eu acho que Mil Fontes tem imenso potencial. Eu acho que existe aqui um mercado ligado ao surf em pequenas vilas que vai ser muito mais interessante.
Opa, eu acho giro só se focarem nas cidades. Eu acho que as cidades são os sítios menos interessantes para viver, honestamente. Preferia 1000 vezes ter uma comunidade no Algarve, na Rifana, por exemplo, ou ter uma comunidade numa cidade como Lagos. Se calhar preferia 1000 vezes ter uma comunidade na Lausanne ou num sítio ainda mais pequeno no interior do país do que ter uma comunidade em Coimbra. Acho que este foco nas cidades, muito desajustado àquilo que é o mundo pós-pandemia. Eu acho que vamos ver as vilas, principalmente as vilas, conquistar completamente este novo mercado de nómadas digitais, por todas as razões e mais algumas. E eu acho que este foco nas cidades que nos foi incutido, porque era lá que aconteciam as coisas, as vilas vão ser o novo sítio sexy. As Vila de Cascais nunca deixou de ser Vila de Cascais, porque eles querem esse nome de vila. E acho que as vilas vão ser os sítios mais sexys para viver, pela estrutura social, por ser mais próximo, por conhecer as pessoas do que propriamente as grandes cidades. Acho que as cidades vão ter o seu tempo, mas vejo Lisboa e o Porto ficarem muito mais abandonadas ao turismo, abandonadas, completamente cheias de turistas, e as pessoas a perceberem que é muito mais interessante viver numa vila em que podes em 20 minutos caminhas para qualquer lado, mas estás a 1 hora de Lisboa, se quiseres ir ao cinema, se quiseres fazer qualquer coisa, estás sempre perto de uma grande cidade, mesmo que seja, sei lá, estou a pensar agora, Covilhã. Covilhã é uma cidade muito gira no interior, mas tens ali imensas aldeias à volta, que estás a 10 minutos da Covilhã e tens uma vida de aldeia com a calma, com o paz de espírito que isso traz, mas queres ir ao cinema, queres uma universidade, queres uma escola, queres um restaurante, tens na Covilhã. Portanto, vejo muito mais isso a acontecer. Dessas cidades, tirava Coimbra, e é giro que se esqueceram do Funchal, que talvez dessas todas, depois de Lisboa, é que está à frente no ranking. Portanto, achei muito interessante o facto de considerarem só o Portugal continental. Esquecem-se que o Portugal também há nas ilhas, mas também é um problema comum. E acho que Ponta Delgada e os Açores vão também entrar nesse ranking muito em breve, vão ultrapassar Lagos, Coimbra e muitos outros sítios. Acho que os Açores, em 2022... Se 2021 foi o ano do crescimento da Madeira, acho que 2022 vai ser o ano do crescimento dos Açores. Bem, eu disse que era a última, mas era a penúltima. Relativamente ao teu projeto pessoalmente, até quando é que vais ser um nómada digital? Agora não vais conseguir sair disto, não é? Para ti não vai ser, não vai ser transitório. Agora não me diz meio estranho. Eu adoro ser nómada digital, atenção. Eu acho que nunca vou mudar de estilo de vida, mesmo que tenha casas em vários sítios, nunca vou mudar de estilo de vida porque eu aborreço-me. Eu já, antes de ser nómada, aborrecia-me nos sítios passado 1 a 10 anos. O que eu vejo para mim especificamente, e algumas pessoas que estão a ficar mais velhas, já tenho 34, que assim que queiramos ter filhos, assim que queiramos ter mais alguma coisa, vejo que vamos ter várias bases. Vejo uma base na Madeira, vejo uma base no continente e vejo uma base, por exemplo, em Las Palmas, onde gosto bastante de estar também. E provavelmente vamos estar entre as bases ou vamos estar a viajar. Ou seja, tens coisas nestes sítios, tens amigos nestes sítios, é a tua estrutura social, mas depois te apetecer, vais dar um saltinho a Bali, vais dar um saltinho ao México, qualquer coisa assim. Portanto, eu vejo muito mais algo no meio, ter uma ou duas bases e depois viajares, mas acho que não se está num só sítio, acho muito pouco provável, alguns na minha vida, que isso vai acontecer. Quando tiver filhos, logo vamos ver, ainda faltam uns anos. Eles também têm que preocupar quando eles chegarem aos 6, portanto têm pelo menos 7 anos de liberdade, e 7 anos muita coisa vai acontecer. Certo. Sim, acredito que sim, e ainda mais nesta era pós-pandémica, não é? Acredito que sim. Bem, Gonçalo, agradeço imenso o teu tempo, continuo a desfrutar de Cabo Verde. Imagino que seja, lá está, um dos benefícios do nomadismo digital, como eu dizia há pouco, exatamente esse, é que podes ir à praia todos os dias do ano se gostares de praia. Não passo frio há 3 anos. Não passas frio, exatamente. Ainda mais em Portugal, que temos um parque habitacional com déficit térmico enorme. Portanto, é uma mais-valia, claramente, de viver nessas condições. Mais uma vez, obrigado, agradeço-te a tua disponibilidade. Para quem nos ouve ou para quem nos vê, há alguma questão, deixem-na no YouTube, quer eu, quer o Gonçalo, seguramente iremos responder.